Hoje vamos falar sobre um tema interessante, né? Vamos falar sobre o céu e o inferno na visão espírita, né? Logicamente, para a gente entender a visão espírita, a gente tem que entender qual que é a visão atual do cristianismo, principalmente da Igreja Católica e hoje em dia, né, do protestantismo, dos evangélicos, né? Lembrando que esse conhecimento saiu da Igreja Católica. Então, se a gente parar para pensar, a psicologia nos ensina que o primeiro sentimento que o ser humano aprendeu foi o medo. Infelizmente, na verdade, o medo nos ajudou ali no princípio, nos primórdios, quando estávamos começando, foi o que nos salvou muitas vezes, né? E como tínhamos medo de enfrentar aquelas grandes feras, né? Então isso nos ajudou na nossa sobrevivência. Eventualmente, como até hoje ainda é feito, o próprio ser humano descobriu que esse sentimento é um sentimento que pode influenciar muito ao próximo. E assim vem sendo feito. O entendimento de céu e inferno, ele é um entendimento que nasceu com o cristianismo. Antes do cristianismo, não existia esse entendimento. Se você pegar, por exemplo, vamos voltar, fazer o retrocesso. Os romanos pagãos não acreditavam em céu e inferno. Antes dos romanos, teve os gregos. Também não acreditavam em céu e inferno. Né? Antes dos gregos, você teve os persas. Também não acreditavam em céu e inferno. Boa noite. Então você pode pegar desde os primórdios da nossa civilização moderna, que começa ali pelos sumérios, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, não existia um entendimento de céu e inferno, como é entendido hoje, né? Um lugar geográfico que exista e uma situação permanente. Então quem vai para o céu vai ficar no céu para sempre, quem vai para o inferno vai ficar no inferno para sempre. Então esse entendimento nasceu junto com o cristianismo, né? E no cristianismo primitivo também não aceitava. Ele foi ser, na verdade, mais para frente, lá pelo século IV, que foi realmente implementado. E aí ele foi sendo lapidado, vai falar mais sobre isso, né? E chegou um ponto que teve que ser adicionado certas coisas, né? Por exemplo, o purgatório, vai falar um pouco sobre isso, né? Então, estão lembrando que o entendimento de céu e inferno não é uma coisa que vem lá de trás, não. Então, é realmente uma coisa que é criada, que foi criada pelo cristianismo. Tá? E se a gente parar para pensar hoje também nas religiões modernas, hoje, o islamismo, como ele tirou muita coisa de dentro do cristianismo, que ele veio bem depois do cristianismo, né? Ele absorveu isso também. O islamismo acredita no céu e no inferno, né? O judaísmo depende do segmento do judaísmo, nem todos aceitam. E quando você vai nas religiões orientais, budismo, hinduísmo, taoísmo, esses já não aceitam. E na verdade é a grande maioria da população mundial. Tá? Então vamos entender como que o espiritismo vê isso. Mas antes de a gente chegar lá, vamos entender qual que é o entendimento atual hoje. Então, na visão das religiões tradicionais hoje, principalmente do cristianismo, aqui. Então você tem a criação do espírito, que normalmente o entendimento acontece aqui, no nascimento. Tá? Então não se acredita que o espírito já preexistia. Tá? Então esse espírito ele é criado aqui no nascimento, ele vem para uma vida aqui na Terra, ele eventualmente morre, a morte do corpo físico, aí ele vai para aquela análise da vida terrestre, o julgamento. Eu sempre lembro disso aqui, aquela imagem, né, de São Pedro ali lá na porta dos portões do céu ali, com aquela barba te esperando com um livrão ali, né? Aí aqui é colocado, você for uma boa pessoa ou não. Se você for uma boa pessoa, sim, você vai para o céu. Beleza. O céu vai viver no céu pro resto da sua vida. Se você não foi
tão boa pessoa, aí você aqui é interessante, porque agora você tem que descobrir se você foi pouco ruim ou se você foi muito ruim. Se você foi pouco ruim, você vai para o purgatório. Esse é o entendimento de hoje. Se você for muito ruim, você vai para o inferno. O inferno também é uma penitência eterna. O problema do purgatório aqui é o seguinte. Quando ele foi inventado por um papa, no século VI, Gregório I, ele não declarou exatamente quais que eram, primeiro, qual que era o pecado que te levaria para o purgatório e não para o inferno. Quanto tempo você ficaria ali? E dali você ia para onde? Você vai para o céu ou você volta para a terra? Então, na verdade, foi uma manobra usada que fez sentido. Por quê? Porque o céu e o inferno é muito radical. Desde os primórdios, nós sempre seguimos os 10 mandamentos. Então, chegou-se à conclusão, muitos teólogos na época falavam assim, mas não vamos conseguir seguir os 10 mandamentos. Então, se você não conseguir seguir os 10 mandamentos, o que ia acontecer? Você ia para o inferno. E o inferno era eterno. Então, a Igreja Católica começou a ter problemas lá no começo, nos primórdios. Hoje, mais ainda, a Igreja já perdeu muitos adeptos por causa desse entendimento, né? Inclusive, tem-se uma linha dentro da Igreja, com o novo Papa, o Papa Francisco, que é uma pessoa fenomenal, gosto muito dele, que é onde estão pensando em revisar isso aí. Faz mais sentido. Hoje vivemos, o conhecimento que detemos hoje não era igual era antigamente. O conhecimento hoje, gente, está na palma da nossa mão, no celular. Você tem todo o conhecimento que você quer. Então já foi a época da gente manobrar as massas pelo medo. Como nós falamos lá atrás, que é o primeiro sentimento que o ser humano desenvolveu, né? Então hoje é pelo quê? Hoje é pelo conhecimento. É pela explicação de como a pessoa deve se comportar, para ela entender o papel dela aqui na Terra, né? Então essa é a visão. Tudo bem, então vamos falar um pouco sobre esse entendimento, da visão atual do céu e inferno, de acordo com o cristianismo. Então, essa visão nos traz alguns problemas. Se a gente parar para analisar que a visão tradicional de céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. Isso aqui é uma coisa que é do entendimento de todas as religiões cristãs. Independente se você é católico, protestante, evangélico, né, mórmon, todos acreditam, espírita inclusive, todos acreditam a mesma coisa. Qual que é? Deus é amor infinito. Deus é bondade e justiça infinita. Deus é perfeito. Deus é criador de todos os espíritos. Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos, né? Então ele é onisciente e ele também é omnipresente. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e o amor de Deus. Isso aqui é uma coisa que todas as religiões que fazem parte do cristianismo concordam. Então todos, inclusive o espiritismo, né? Então entendemos que esses são atributos de Deus. Tá. Então, já que esses são os atributos de Deus, aquele entendimento no slide anterior, vamos ter alguns problemas. Né? Vamos entender o porquê. Então, considerando que esses atributos divinos são verdadeiros e são realmente aceitos por todas as religiões, cabe algumas interrogações. Primeiro, ao criar o Espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, o céu e o inferno? Então, se Deus é onisciente, tem o conhecimento de tudo, ele já na criação daquele Espírito, ele não saberia que o destino dele era o inferno? E se assim o fosse, o atributo dele de ser uma pessoa justa, uma pessoa não, né? Um ser justo, do bem, faz sentido? Não faz muito. Deus não criaria um espírito já sabendo que o destino daquele espírito era o inferno. Então, que Deus possui a onisciência.
Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ao inferno, ele estaria em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e amor. Esse é um dos primeiros pontos, né? Então, se Deus é onisciente, tem a consciência de que na criação daquele espírito, aquele espírito iria terminar no inferno, não faz muito sentido com a justiça e o amor divino de Deus, né? Aí é onde entra o quê? O livre-arbítrio. Então a gente vai falar mais na frente qual que é a visão do espiritismo sobre isso. Então aqui nós estamos só colocando qual que é a visão atual, né, do cristianismo, principalmente da igreja católica e protestante. Você vê que tem algumas coisas que não batem, né? Então, se for verdade que o mal é necessário para que os justos, os bons, né, o superem, não seria o mal criado também por Deus? Então, é uma coisa assim, então Deus criaria o mal intencionalmente? Não faz sentido. Esse não é o Deus justo, o Deus soberano, o Deus bom, que vai criar uma coisa já sabendo negativa, uma coisa ruim, intencionalmente. Aí a gente começa, mais na frente vai entender que é onde entra o livre-arbítrio. Porque não é Deus que cria o mal. Deus é neutro. Deus cria todo mundo igual, simples e ignorante. Quem entra no caminho e vai para o mal, não é Deus que criou, somos nós, né? Então, isso que é interessante esse ponto também. Se existisse uma só vida na Terra, né, e no final dela existir a recompensa para os bons e justos, na forma do céu, paraíso, ao criar espíritos que vão para o céu e espíritos que vão para o inferno, isso seria justo por parte de Deus? Vamos parar para pensar. Nós, no nosso entendimento, nós temos hoje a capacidade de perdoar os nossos filhos, de perdoar uma pessoa que nos faz um mal. Será que Deus, na sua bondade maior, né, não perdoaria um espírito que cometeu um erro e o mandaria para o inferno, para o resto da sua existência? Não faz sentido. E aquele espírito que vai para o céu, ele vai ficar fazendo o que lá? Ele vai para o céu para ficar no céu eterno, né, os anjinhos voando, tocando harpa, aquela ideia que a gente tem. A gente para pensar, analisar objetivamente como teólogos, não como você levar ao lado pessoal, né, de um seu belief system, você não levar para o lado pessoal. Você analisar objetivamente, você vai ver que não faz sentido, né? Então, essa aqui. Boa noite. O inferno tradicional, temos a figura do diabo, do Satã, do Belzebu, o anjo decaído, né, Lúcifer, guardião eterno do mal, encarregado de punir os pecadores no fogo do inferno. Isso é coerente com os atributos divinos? Nós falamos lá atrás que Deus é o Deus do amor, é o Deus da bondade, é o Deus da justiça. Ele criaria um ser para estar aqui nos perturbando, um ser que fala abertamente que vai fazer o mal, como é colocado na Bíblia em alguns pontos? Mesmo o entendimento aqui dos anjos decaídos, para pensar. Se Deus criou os anjos, como é o entendimento da igreja, você vê tanto que é um entendimento que não faz sentido. Onde criou anjos numa categoria acima do ser humano, né? Então o anjo ele foi criado não como nós. Não, ele foi criado numa categoria acima, melhor do que o ser humano. Como é que é aquele entendimento que Lúcifer se revoltou contra Deus, né? E com ele levou 1/3 do céu com ele para a terra? Como é que isso faz sentido? 1/3 dos anjos que foram criados vão se revoltar contra Deus? Faz sentido? O Deus de amor, o Deus que ali acolhe a todos. Então, é uma história bonita. Agora,
Se você parar para analisar objetivamente, você vai ver que essas coisas não começam a fazer muito sentido. Né? Então, evidentemente que não. Se o demônio existisse, seria criação de Deus. O mal teria sido criado por Deus. E como nós falamos anteriormente, Deus não criou o mal. Deus não cria alguma coisa para que vai nos afetar negativamente. O mal é criação do ser humano. É onde entra o livre-arbítrio. Nós vamos falar mais ali na frente um pouquinho mais sobre isso. Além disso, se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Faz sentido? Se nós, na nossa pequenez de ser humano, conseguimos perdoar aqueles que nos fazem o mal, será que Deus não perdoaria aquele que vai viver ali no inferno eterno? Ou será que ele criaria um ser destinado a só fazer coisa negativa? Não faz sentido. Então, se a gente parar para pensar objetivamente, ali a soma de 1 mais 1 ali não soma 2. Se for verdadeiro que o demônio era um anjo rebelado, Deus teria falhado ao criar anjos. E com isso, não seria perfeito, e sem perfeição, Deus não existiria. Então existe esse entendimento, como nós falamos aqui rapidamente, daquela dos anjos decaídos, que por sinal não está na Bíblia. Então, existe esse entendimento, mas ele também é uma história bonita, né? Mas não deixa de ser somente uma história. A mesma coisa vai aqui, do lado positivo, que é o dualismo. Né? Nós falamos do lado negativo, agora vamos falar do lado positivo. Né? Então, no céu, o paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, todos são nome de anjos, e outros da pleiade dos anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso é de acordo com os atributos de Deus? Então Deus criaria espíritos numa classe diferente, melhor do que nós? Será que esse que é o entendimento? E nós vamos falar mais ali na frente sobre o entendimento da doutrina espírita. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes. Agora, cada um segue um caminho de acordo com a sua evolução. Alguns vão galgando essa evolução até chegarem realmente a ser espíritos puros, como anjos. Tem espíritos que estão aqui para fazer o bem, para nos auxiliar. Mas ele não foi criado diferente. Foi o caminho pelo livre-arbítrio que esse espírito escolheu. Como também tem o outro lado, que é o dualismo. Tem aquele espírito que momentaneamente resolve também seguir um caminho diferente. A gente sabe que tem, por exemplo, que na Terra tem gente que faz o mal para fazer o mal. No mundo espiritual tem também. No mundo espiritual tem espíritos que, em certos lugares do mundo espiritual, estão ali para fazer o mal. É uma condição temporária. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, esse espírito vai chegar ao entendimento que aquilo ali foi uma perda de tempo. Porque a evolução é uma lei natural da divindade. É da lei. A evolução não é uma questão de você acreditar ou não. Lógico, quanto mais cedo a gente se atinar que esse é o nosso trabalho, é de evoluir, sim, melhor será. Né? Então, mesmo aqueles seres que estão ainda um pouco perdidos no momento, estão aí fazendo mal, eventualmente vão se dar conta que estão perdendo tempo e ali vão dar continuidade também na sua evolução. Por isso a não existência e a criação do anjo e do demônio. Isso aí são coisas figurativas. Então, se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada do que cria os espíritos dos seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça para com todos nós. Né? Teria criado seres privilegiados, os anjos, que nada fizeram para merecerem receber tal título e incumbência. E teria criado os espíritos seres de segunda classe, nós, destinados ao sofrimento e à dor. Né? Você vê que a gente começa a questionar a visão atual cristã. Você vê que realmente as coisas não fazem muito sentido. Bem, aí a gente cai
no purgatório. Purgatório não está na Bíblia. Então ele foi a Bíblia, como a gente já falou anteriormente aqui, ela foi criada, quer dizer, foi colocada junto no ano de 325, se vocês lembram, por Constantino. 2 séculos e meio depois, vem Gregório I. Gregório I, esse cara foi um cara que influenciou muito a Igreja Católica, nessa época, no final do século VI. Ele fez várias coisas, ele foi um papa bom. Ele chegou à conclusão, por influência das pessoas ligadas à igreja, que como a gente tinha que seguir os 10 mandamentos, se hoje em dia é difícil, imagina naquela época. Entendeu? Então, chegaram à conclusão, falou assim, gente, vai todo mundo para o inferno, porque ninguém está conseguindo seguir isso aqui. Essa é a conclusão que chegaram. Aí falou, não, peraí, vamos buscar. A ideia do purgatório não foi de Gregório, ele foi o que implementou. A ideia, na verdade, nasceu bem antes, no começo do século. Foi um outro papa que teve a ideia, mas quem implementou foi Gregório. Ele pegou e falou assim, não, peraí, vamos colocar aonde, se a pessoa passou aqui pela Terra, se ela não foi tão ruim, ela vai para um lugar aonde ela vai ali para buscar um melhoramento e depois dar continuidade. Só que aquilo que a gente falou anteriormente, é uma válvula de escape, porém o problema se encontra o quê? Nos detalhes. Não trouxe detalhes. Quais são as penas que levam a pessoa ao purgatório? Quanto tempo a pessoa fica no purgatório? Aonde que é o purgatório? E depois do purgatório vai para onde? Para a terra, para o céu, para o inferno? Então ficou tudo isso, até hoje não foi endereçado isso pela igreja. Né? Então, foi o que a gente já falou aqui. Se alguém quiser ler, mas na verdade já cobriu isso aqui. Então essa é a visão do purgatório. Né? Então o purgatório, na verdade, o Weber tem uma teoria. Se você parar para pensar, o que é o purgatório? Para pensar como é que é a nossa vida aqui na Terra. O que você vem fazer aqui na Terra? Você vem aqui para quê? Aprender, para você se redimir de erros do passado, para você dar continuidade na sua evolução. Então eu acho que ali lá atrás, Gregório pegou isso da nossa vida aqui. Não é que eu estou falando que a Terra é o purgatório. A gente para pensar, essa seria uma semelhança. O que a gente vem fazer aqui na Terra? Vem aqui passear? Não. Quem está achando que veio passear, não pegou o recado errado. Né? A gente vem aqui para quê? Vem aqui para a gente se desenvolver. Né? Para sairmos daqui, dessa vida, melhor do que quando entramos. Para sairmos melhor do que quando entramos, o que a gente tem que fazer? Buscar conhecimento, melhorarmos a nossa moralidade, redimirmos de erros do passado, de quem fomos lá atrás, né? Para termos vidas futuras melhores. Então você para pensar, é mais ou menos o que isso, o que foi proposto por Gregório. Só que ele não definiu onde é que seria esse lugar. Logicamente eu não falaria que era a Terra, né? E nem eu também estou um pouco estou falando, mas assim, para pensar a ideia, é mais ou menos por aí. Confrontando esses atributos divinos com a teoria da unicidade, né, de uma só vida, e que após esta espera o espírito, a alma, o castigo eterno, inferno ou repouso eterno no céu, paraíso, podendo existir uma breve passagem pelo purgatório, destinada a purificar aqueles que pecaram pouco, vemos que isso é incoerente, excludente da existência de Deus. Como nós falamos anteriormente, não bate muito com os atributos que lá no começo decidimos que era de Deus. Né? O próprio conceito de céu ou paraíso dessa visão é abstrato, incoerente com os anseios e necessidades do ser humano. Pois um paraíso de felicidade eterna, imagina, gente, felicidade é bom, mas aquela coisa ali eterna, já pensou? Está cansaria. Onde nada se tenha que fazer, crescer ou aprender, além de ficar no estado de felicidade, não é possível. E seria um verdadeiro inferno para o ser humano. Né? Então mesmo o paraíso, se você ficasse ali sem fazer nada, porque também não coloca assim, a gente vai fazer o que no céu? Se você não tem nada para fazer,
por mais que seja um lugar feliz, vai indo, aquilo fica uma coisa assim, você não tem motivação nenhuma. Bem, vamos agora entender a visão espírita. Ver que a coisa vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Vamos voltar naquele mesmo mapa. Diferença qualquer. A evolução do princípio inteligente, Deus cria os espíritos. Todos nós iguais. Simples e ignorantes. Ninguém é criado melhor que ninguém. Ninguém é criado como anjo, ninguém é criado como demônio. Todos criados iguais. Viemos aqui para a Terra, ou qualquer outro planeta, que não necessariamente seja a Terra. Tá? Vivemos aqui na Terra, desencarnamos, a morte do corpo físico, voltamos ao plano espiritual. Ali no plano espiritual, chegamos com os nossos guias, amigos espirituais, para ver o entendimento se existe a necessidade de um novo ciclo de aprendizado na matéria. Se existe a necessidade de voltar à Terra. Né? Normalmente sim. Tá? Todos nós, a maioria de nós, quando a gente desencarna, somos espíritos errantes. Espíritos que têm a necessidade de reencarnar. Né? Então por quê? Porque imagina a Terra como uma escola. Então estamos todos evoluindo, passo a passo, pouco a pouco. Né? Então a gente termina o primeiro ano, passa para o segundo para o terceiro para o quarto e assim por diante. Né? Até chegarmos a nos formarmos. Então, se sim, reencarna, volta novamente aqui para a vida. E aqui fica nesse ciclo. Esse ciclo aqui, gente, é muito tempo que a gente fica nele. Não é pouco não. Agora acontece o seguinte, só para deixar claro uma coisa também. Existe também desenvolvimento aqui. Algumas pessoas pensam que o desenvolvimento só acontece na Terra. Não, o desenvolvimento também acontece no mundo espiritual. Né? Então, é que aqui é como se fosse o intensivão do cursinho, né? Quando você está preparando para prestar vestibular, não tem aquele intensivão do cursinho? É a Terra. Né? Aqui é a Terra, onde é que são colocados para a gente certas situações de provas, né? Algumas são expiações realmente, que estamos acertando as contas de coisas do passado. Né? Então tem que ser feita por aqui, é mais fácil. Né? Agora, existe toda uma logística por trás disso. A reencarnação não é uma coisa simples. Muita gente pensa que encarnar na Terra é uma coisa simples. Não é. Se as pessoas soubessem a dificuldade que é de encarnar na Terra, as pessoas pensariam 2 vezes antes de cometer o suicídio. Não é fácil. Né? Tem uma série de variáveis que tem que estar tudo alinhado para a pessoa vir encarnar. Então, quando a gente vem e encarna, a gente também não pode ficar aqui a ver navios. A gente ficar na inércia e deixar a vida nos levar. O intuito aqui é o quê? É nós assumirmos o leme da nossa vida junto com a providência divina. Né? Estamos aí com todo o suporte espiritual para nos auxiliar. Mas nós temos que também ter a responsabilidade da nossa vida. Né? Os problemas que aparecem, a gente tem que assim enfrentá-los. Então, aqui às vezes a pessoa chega a um ponto que onde ele não precisa mais voltar. Aí o que acontece? Ele continua a sua evolução no plano espiritual. Né? Na construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus. A gente pensa que espíritos evoluídos não é igual lá naquela imagem do céu, com os anjinhos voando, o pessoal lá não fazendo nada. Gente, espírito, quanto mais evoluído mais ocupado eles são. Mais trabalhadores eles são. Eles estão, por isso que a gente normalmente, marca horário para fazer trabalhos dentro do centro espírita. Trabalho de ordem mediúnica, trabalho de ordem, qualquer que seja dentro do centro espírita, é marcado horário. Por quê? Porque os espíritos não estão por nossa conta, não. Eles estão ocupados e estão ajudando a providência divina em termos do orbe, em termos de planeta. Não estão aqui focados em San Diego. Estão focados no planeta Terra. E alguns espíritos, quanto mais evoluídos, eles podem ajudar em outros orbes também. Né? Então, quanto mais desenvolvidos são esses espíritos, mais eles trabalham.
Então vamos dar continuidade aqui, entender qual é a visão espírita agora, diferenciando um pouquinho do cristianismo. O espírito exercita o aprendizado da felicidade no processo de encarnação e reencarnação da matéria. Isso é muito importante. Quando a gente pensa que o espiritismo não prega a felicidade, prega o sofrimento. Não. O espiritismo não prega sofrimento. Prega que devemos sim vir aqui buscar a felicidade. Sofrimento, gente, é opcional. Todos nós aqui vamos ter nossos percalços. Todos nós aqui vamos ter nossos tropeços. Aí é como nós encaramos aquela situação. O sofrimento é opcional. Tá? O sofrimento não é necessário para o aprendizado. Agora, os tropeços, os percalços, sim, é com eles que a gente aprende. Lembre-se de uma coisa, por mais complicada que seja a situação, por mais difícil que ela seja, ela é temporária. Nenhum problema dura para sempre. Nós não viemos aqui para sofrer, mas viemos aqui para aprender. E, infelizmente, às vezes a gente tem que passar por certas situações difíceis para que realmente a coisa entre e a gente consiga, como a gente vai, né, internalizar aquela informação e realmente aprender com aquilo. Né? Lembre-se que a gente não veio aqui para sofrer. Temos aqui para nos guiar as leis divinas ou naturais que regem o funcionamento do universo, e temos também nossos amigos espirituais, sabemos disso. Todos nós, cada um temos o nosso anjo guardião, e além disso temos nossos amigos espirituais, aqueles espíritos afins, aqueles que fazem parte talvez da nossa família espiritual. Né? Então estão ali sempre nos ajudando. Então, conforme transita de acordo com o seu livre-arbítrio, nas leis naturais, o espírito registra em seu perispírito, seu corpo espiritual, os erros e acertos. Então, o seu perispírito é como se fosse o seu hard drive, seu computador, está tudo registrado ali. Entendeu? Sendo que as infrações às leis naturais determinam suas encarnações futuras e mesmo seu estado no plano espiritual, ação e reação. Isso que é muito importante. Então, por exemplo, às vezes muitas situações que estamos passando hoje é reflexo de coisas que fizemos no passado. Então, temos hoje o controle do tipo de vida que podemos ter no futuro. Que de acordo com as nossas ações de hoje é que vai determinar o tipo de vida que teremos no futuro. Então, temos hoje a chave da nossa felicidade. É uma coisa maior do que a gente pensa. Às vezes a gente passa uma coisa e passa batida, isso muitas vezes. Entendeu? É a maneira que vivemos hoje, como tratamos o próximo, o que fazemos para o próximo, né? Como aqui viemos aqui, o que contribuímos para a providência divina, é o tipo de vida que teremos lá na frente. Então, quer ter uma vida melhor do que essa? Faz aqui agora, mas agora. Não fala, vou fazer semana que vem. Sabe por quê? A gente não sabe o dia que vem bater na nossa porta, o dia que a gente está indo embora. Ninguém sabe. Essa hora ninguém sabe. Então, a gente tem que buscar o agora. Então, o espírito tem um inviolável livre-arbítrio. Isso aqui é muito importante no mundo espiritual. E aqui, como coloca, ele é inviolável. Por mais influenciados que somos pelo mundo espiritual, os espíritos não fazem as coisas pela gente. O que mais dói para o nosso anjo guardião é ver a gente cometer os mesmos erros, um atrás do outro. E ele está ali falando, não faz, a gente vai lá e faz. A gente até ouve aquela vozinha, aquela intuição, não vai. Ah, não, eu vou. Aí pá. Entendeu? Mas eles não vão diretamente influenciar aquela situação. Porque não pode. É uma questão, é uma lei divina. Né? Então, é onde entra o livre-arbítrio. O que eu gosto disso é o seguinte, é essa palavra aqui, ó. Aqui na Terra, essa sentença. Aqui na Terra, a gente pode fazer, gente, o que a gente quiser. A gente pode esperar o tempo que a gente quiser para começar a fazer as coisas. Né? Então, o plantio é livre. A gente faz se quiser. Só tem uma coisa, a colheita é obrigatória. Não tem jeito. A gente pode chamar isso de a lei de ação e reação, karma, o que seja. É uma lei divina, não tem jeito de fugir dela. Então, quanto mais cedo nos atinarmos para isso,
quanto mais cedo começarmos a fazer a nossa parte, né, mais fácil a vida nossa vai ficando. As coisas vão ficar mais fácil, vai fluindo, vai começar fluindo, fluindo e vai. Não? Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nosso próprio espírito. O próprio Mestre Jesus nos disse que não ficará um só centil sem ser pago, ou seja, temos que responder por nossos erros. Veja bem, vamos falar sobre isso aqui. Também que às vezes as pessoas pensam, dentro da própria doutrina espírita, que tudo que fazemos aqui temos que responder por ela. Mais ou menos. Você parar para pensar, se fosse responder por tudo que fazemos errado, a gente não evoluía. Vocês não saíam do lugar. Que nós ainda nos encontramos numa fase onde estamos ainda errando muito. Entendeu? Então, muita coisa é relevado. Muita coisa ali, as coisas pequenas é relevado. Agora, coisas grandes não. Né? Então, agora, a gente não sabendo disso, a gente também não pode querer tentar enganar a providência divina, quem somos nós. Né? Nós somos aí a parte da criação. Então, Deus nos conhece muito bem. Então, lógico que Deus vai ver o que é melhor para a gente. Né? Então, vamos tentar cada vez ser melhor todos os dias. Né? O único determinismo a que está sujeito o espírito é o da evolução. Pois o universo evolui constantemente, mas o ritmo dessa evolução é ditado por nós mesmos. Então não existe o determinismo, porque muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas peraí, quando eu estava lá no mundo espiritual, eu fiz um plano de encarnação? Muitos de nós fizemos. A maioria de nós aqui fizemos, na verdade. Então, só que às vezes a gente não lembra. Agora o que acontece? Não existe, esse é um plano de encarnação. Só que existe uma variável muito, que aqui fala o que é inviolável, que é o livre-arbítrio. Então você tem mais ou menos um planejamento. Mas dependendo do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, esse planejamento pode mudar. Para o bem ou para o mal. Nós podemos melhorar, né? A gente tem um certo planejamento, mas a gente está tão bem que, na verdade, você quer, como é colocado, você quer apagar o que você fez de errado no passado? Faz mais coisas boas. Não tem igual. Na balança da providência divina é o que vai pesar. Mais coisas boas do que ruins. Entendeu? Que é como a gente falou lá anteriormente. Não tem gente apagar tudo. Né? Mas se você está fazendo o bem, você está ali, de uma maneira ou de outra, apagando aquilo ali. Você está melhorando. É o que eles querem. Ver o nosso constante melhoramento. A evolução. Todo dia um pouquinho melhor. É isso que a providência divina nos pede. Não quer que a gente, de um dia para o outro, vire um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Não. Eles não têm essa menor expectativa. Né? Que eles querem o quê? É que cada dia a gente tenha um comprometimento com nós mesmos e com a providência divina que vamos hoje tentar ser melhor do que fomos ontem. Amanhã melhor do que hoje. E assim por diante. Né? Então, nessa ótica, o Espírito foi criado por Deus, simples e ignorante. Essa é a visão do Espiritismo. Com uma centelha divina a impulsionar sua consciência, com um livre-arbítrio inviolável, destinado a aprender a ser feliz e ajudar a Deus na transformação, evolução e mesmo na criação da natureza. Somos co-criadores junto com Deus. Estamos aqui para auxiliar a providência divina. Todos nós temos um ciclo de influência que impactamos, seja a nossa família, seja onde trabalhamos, nossos amigos. Então todos nós podemos impactar para o bem essas pessoas. Como existe o livre-arbítrio, muitos podem se transviar pelo caminho. Acontece muito. Trilhar as vias do mal, do erro e do sofrimento. Mas dependendo apenas de si mesmo, para resgatar as dívidas contraídas com a lei divina, sem necessidade de castigos, que não do sofrimento e da dor autoimposta. E com isso galgar novamente a evolução no sentido da perfeição relativa, da felicidade do trabalho ao lado de Deus, do prazer indescritível do conhecimento da verdade. Essa é a definição do inferno aqui pra gente. Não existe o inferno eterno. Existe aquele ser que errou.
Nós erramos muitas vezes, às vezes aqui nessa vida. Mas como é que nós fazemos? Para nós apagarmos aquele erro, devemos buscar fazer o bem agora. É através da atitude positiva, de buscarmos andar no bem, dentro dos ensinamentos nos deixados por Jesus, a lei do amor, que a gente vai apagando isso aí. Não existe aquele inferno para sempre. Não existe. A reencarnação e a vida futura decorrente dessa possibilidade restabelece nossa compreensão da justiça divina. É só assim que faz sentido a justiça divina. Por que tem aquela pessoa lá na África, nasceu lá passando fome? Por que teve um que nasceu paraplégico? Por que teve um que nasceu num berço de ouro? Por que teve um que nasceu aqui nos Estados Unidos ou na Europa com todas as oportunidades de vida? Para pensar objetivamente, é só através da lei da reencarnação que isso faz sentido. Pois entendemos que os anjos, arcanjos e outros seres evoluídos da criação, assim como o Mestre Jesus, são espíritos. Esse pessoal tem uma dificuldade tremenda de entender isso. Se você falar para uma pessoa, um católico, um protestante principalmente, que Jesus foi um espírito criado como nós. Não acredita. Acredita que Jesus foi criado já divino. Não é esse o entendimento. Jesus foi criado como nós. Só que, lógico, ele foi lá atrás e já se encontra na evolução do espírito, já num patamar muito diferente do nosso. Mas por isso que ele nos entende. Ele olha e vê a gente como a gente vê uma criancinha de 2 anos de idade, 3 anos de idade. É aquela criancinha que fala assim, não sabe o que está fazendo. Foi a mesma coisa que ele falou na cruz. Pai, perdoe a eles não sabem o que fazem. É o mesmo sentimento que nós temos para uma criança. Jesus da mesma maneira. Então, são espíritos que foram criados exatamente como nós, com os mesmos potenciais, com os mesmos deveres, obrigações e oportunidades, e que evoluíram através dos séculos, recebendo a felicidade de trabalhar na construção do bem, do amor ao lado de Deus. Aquele irmão transviado, com o mal dentro de si, mais dia menos dia, entenderá que precisa evoluir, crescer e ser feliz. E para estimular a isso, terá o mecanismo inexorável da dor a lhe dizer que está no caminho errado. Quando está doendo, é que a gente está andando uns caminhos que não é para a gente estar andando. Normalmente acontece. Mas às vezes também a dor, gente, como a gente falou, é temporária também. Às vezes a gente vai passar certas dores naquela situação que a gente está passando, porque é aquela situação que nós nos colocamos ali, por vários motivos. Alguma coisa dessa vida, ou talvez seja um planejamento de vidas anteriores. Né? Agora, lembrando que isso também é uma coisa temporária. Não existe dor nenhuma que é para sempre. Não existe situação negativa nenhuma que dure para sempre. Tudo é temporário. Então, encare de frente, resolva, para você partir para frente. Não tem outra maneira. Nós, como seres humanos, temos a mania de procrastinar com as coisas. É pior. Resolva enquanto o problema está ali na sua frente, porque a tendência dele é crescer. Enquanto ele está ali ainda, ele está mais ou menos gerenciável, vai lá e resolve. Resolve o problema. Entendeu? Porque mais para frente ele vai só crescer. Então, para terminar, o espírito evolui constantemente, desde que foi criado por Deus, a partir da evolução do princípio inteligente, destinando-se a se tornar espírito puro, a ser feliz, auxiliando a Deus. Todos os estados anteriores são transitórios e destinados ao aprendizado. Aí está a justiça da reencarnação. Evolução, evolução, evolução. Esse é o entendimento de céu e inferno da doutrina espírita. Não existe aquele céu permanente de felicidade permanente, como também não existe aquele inferno de infelicidade permanente. Depende de cada um de nós. Cada um de nós tem que buscar o nosso céu, a nossa felicidade, através das oportunidades que temos aqui da reencarnação. Então não percamos tempo,
Não percamos tempo. É o que a doutrina espírita nos coloca. A gente não espera que a gente, de um dia para o outro, mude. Não. O que nos é colocado, o que nos é pedido, é a gente buscar todo dia melhorar um pouquinho. E aí vai. Entendeu? Você vai ver que aí quando você chegar lá na frente, no final dessa vida, você vai olhar para trás, você vê o tanto que você melhorou. E vai sair daqui muito melhor do que quando chegou. Né? Então lembrar que, na verdade, o céu e o inferno de hoje, esse entendimento, é um desfavor que foi feito para a humanidade. Porque se as pessoas tivessem o entendimento da lei de ação e reação, pensariam duas vezes antes de cometer um crime para com o próximo. Porque, como a gente falou, você pode plantar o que você quiser. A colheita é certa. Né? Então, nós agora, já detemos esse conhecimento. Então, a gente não pode usar a desculpa de falar, eu não sabia. Então, já que a gente já detém o conhecimento, vamos colocar a lei em prática. Né? A gente não precisa mudar do dia para a noite. Então, amanhã ser melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim por diante.